Ora bem, o que é que acontece quando um dos maiores cineastas do mundo, já quase com 90 anos, decide fazer um filme sobre as suas próprias memórias? O resultado é isto: Viagem ao Princípio do Mundo, uma obra de 1997 de Manuel de Oliveira. E acreditem, isto é muito mais do que um filme. É quase um testamento sobre como o passado nos define, uma viagem não apenas por estradas, mas, na verdade, uma viagem pelo próprio tempo. Vamos só parar para pensar nisto um bocadinho. O realizador, o mestre Manuel de Oliveira, tinha 89 anos quando filmou isto. A sério, 89! Numa idade em que a maioria das pessoas já se reformou há muito, ele estava a criar uma das suas obras mais pessoais de sempre. A idade aqui não foi de todo um limite. Pelo contrário, foi a fonte de uma sabedoria e de uma perspectiva sobre a vida que se sente em cada fotograma do filme. E a melancolia do filme ganha outra camada, outra dimensão, quando percebemos que esta foi a despedida do grande Marcello Mastroianni. Ele faleceu pouco tempo depois das filmagens, o que significa que a sua personagem, que passa o tempo a refletir sobre o fim da vida, tornou-se de uma forma trágica um espelho da sua própria realidade. O filme é, por isso, uma homenagem póstuma, a última vénia de um ícone do cinema. Vamos então mergulhar na premissa desta jornada. A história em si é maravilhosamente simples, mas as suas implicações, bem, essas são tudo menos simples. A história arranca com o Afonso, um ator que, apesar de ser francês, sente aquele apelo das suas raízes portuguesas. Durante uma pausa nas filmagens, ele mete-se num carro e faz-se à estrada. Mas não é uma viagem turística. O objetivo é encontrar a pequena aldeia que o pai dele deixou para trás há muitos anos. E com ele, no carro, vão o seu realizador, o Manuel, e outros colegas. E assim, uma simples viagem de carro transforma-se num mergulho profundo no passado. E é aqui que o filme se torna absolutamente fascinante. A personagem do realizador, o Manuel, que é interpretado pelo Mastroianni, não é só uma personagem qualquer. É declaradamente um alter ego do próprio Manuel de Oliveira. Basicamente, o que temos é o realizador de 89 anos a colocar-se dentro do seu próprio filme, através de Mastroianni, usando como uma espécie de veículo para partilhar as suas memórias e a sua visão no mundo. Pensem nisto. Dentro daquele carro estão a desenrolar-se duas viagens em paralelo. O Afonso está à procura de um começo, as raízes que ele nunca conheceu. O Manuel, por outro lado, está a revisitar um fim, as memórias de uma vida longa que já se aproxima do seu final. São duas jornadas distintas. Uma vai em direção ao passado desconhecido e a outra em direção ao passado já vivido. E estas duas jornadas cruzam-se e dialogam a cada quilómetro que passa. Mas como é que se filma a memória? É uma boa pergunta. O Oliveira transforma a própria viagem de carro num instrumento cinematográfico. Ele usa a estrada para esculpir a sua visão sobre o tempo. O estilo do Oliveira é, acima de tudo, contemplativo. Esqueçam lá os cortes rápidos e a ação frenética. Aqui o que temos são planos longos, que demoram, que nos obrigam a observar e a sentir. A ação acontece nos diálogos, mas a câmara, de uma forma genial, foca-se muitas vezes não em quem está a falar, mas sim no rosto de quem está a ouvir. Porque é aí, na reação, que a memória realmente ecoa. E uma das suas escolhas mais marcantes é onde ele decide pôr a câmara. Em vez de filmar a estrada à nossa frente, como seria de esperar, Oliveira filma o que fica para trás. A paisagem vai desaparecendo no horizonte. É a metáfora perfeita para o filme. A viagem não é sobre para onde vamos, mas sim sobre o passado que, a cada momento, se afasta um pouco mais de nós. O interior daquele carro acaba por se transformar numa espécie de palco filosófico. As conversas fluem sobre os grandes temas da vida, não é? O que é a memória, como é que lidamos com a velhice, o que é que fica de nós quando partimos. São as perguntas que todos nós nos fazemos, ditas com a simplicidade e a profundidade de quem viaja pela paisagem da sua própria existência. E, finalmente, o carro para. A viagem física chega ao seu destino, mas é precisamente aqui que a verdadeira jornada emocional do Afonso atinge o seu clímax. E isto leva-nos a uma das questões centrais do final do filme. O que é que acontece quando encontramos as nossas raízes, mas a língua que as une se perdeu pelo caminho? Será que os laços de sangue conseguem mesmo superar a barreira do silêncio? O destino final é uma aldeia chamada Alto de Teso, um lugar tão remoto que parece pertencer a outro século. É um sítio onde o tempo corre a um ritmo completamente diferente. E é aqui, neste mundo quase arcaico, que o Afonso encontra a tia Maria, que é um elo vivo com um passado que ele só conseguia imaginar. O primeiro contacto é tenso, é desconfortável. A tia Maria não esconde a sua desilusão. Como é que é possível que o filho do seu irmão não saiba falar a língua dos seus antepassados? Mas depois algo muda. No silêncio que se instala entre eles, a emoção começa a falar mais alto. Um gesto, um olhar, e a barreira da língua simplesmente desmorona-se. Dá lugar a uma ligação pura, inegável. É a prova de que a família é em si uma linguagem própria.
Mas para além da história pessoal do Afonso, o filme deixa-nos com um símbolo muito poderoso. Uma reflexão sobre o peso que todos nós, de alguma forma, carregamos. O filme abre e fecha com a imagem de uma estátua muito peculiar, a de um homem chamado Pedro Macau. E esta figura não está ali por acaso. É a chave para a mensagem filosófica do filme sobre a nossa condição enquanto seres humanos. A estátua é de um homem que está a ser esmagado por um fardo, uma trave de madeira gigante. E como diz o poema local, muitos passam por ele, mas ninguém o ajuda, ninguém o alivia do seu peso. É uma imagem desoladora da luta solitária que parece definir a condição humana. Quando perguntam a um habitante local o que é que a estátua significa, ele responde com uma sabedoria crua, quase fatalista. A vida é o que é, e a morte nunca falha. É a voz de uma terra dura, uma filosofia de resignação que ecoa a própria existência isolada da tia Maria. No fundo, o Pedro Macau somos todos nós. Aquela trave simboliza o fardo invisível que cada um de nós carrega, o peso da nossa história, das nossas origens, da própria vida. E tal como a estátua, é uma luta que, em última análise, enfrentamos sozinhos. E o filme ainda nos guarda uma última revelação, que dissolve completamente a fronteira entre ficção e realidade. A história do Afonso, como o próprio Oliveira nos conta nos créditos, foi inspirada na experiência real de um ator. A jornada que vemos no ecrã aconteceu mesmo, o que ancora toda a narrativa numa verdade profundamente humana. E no final, Viagem ao Princípio do Mundo não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, deixa-nos como uma pergunta que fica a ecoar na cabeça. Pensem bem, se a viagem do Afonso foi sobre encontrar um passado que ele não conhecia e a do Manuel foi sobre visitar um que conhecia até demais, qual das duas é que define mais quem somos? O que é que pesa mais na nossa identidade? São as raízes, que andamos à procura, ou são as memórias que já carregamos connosco?